Oi, meu nome é Tícia Oliveira, eu estou na minha primeira onda de ressonância harmônica do professor Hélio Couto, eu estou no segundo mês de ressonância, né? E eu venho trazer, assim, algumas consciências que eu tive dessa primeira onda, né? Desses 60 dias aí. Quando a minha ressonância chegou, assim, no primeiro dia, acho que ela chegou lá para o dia 6 de março, mais ou menos. Gente, eu fiquei muito feliz. Foi assim como uma enxurrada de felicidade e gratidão que eu tive, né? E nossa, fiquei muito feliz, saltitante mesmo, assim, um sentimento inexplicável. Com o passar dos dias, comecei a tocar a onda, né? E já tinha tido muita catarse. No caminho das palestras, eu já tive muitas catarses, principalmente de crenças religiosas que eu tinha, né? E, enfim, e superei aquilo ali, fui assistindo. Chegou um ponto do caminho das palestras que eu fiquei, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que. Ai, Deus, pedindo a Deus assim para me mostrar se aquilo era. Se era verdade mesmo, né? Tipo, a gente tem muita crença religiosa, é muita coisa a vida inteira que põe na cabeça da gente. E, enfim, continuei, resolvi continuar, né? Tipo, tive muitas consciências e, enfim, não tive mais dúvidas, né? Que era aquilo mesmo. E pronto, minha onda chegou, comecei a ouvir e no começo, tipo assim, já na primeira semana, eu comecei a ficar perdida. Tipo assim, era um sentimento de solidão que eu tinha, como se eu estivesse sozinha no mundo, como se ninguém, tipo, eu não, porque na verdade, esse caminho de expansão da consciência é um caminho bem solitário, né? Você com você mesmo, né? É interno, é autoconhecimento. Então, eu ficava meio sem ter com quem conversar, sem. E o que é que eu fazia? Eu assistia os vídeos do professor de manhã e de noite. De manhã e de noite eu tava assistindo. Eu tirei assim, sem brincadeira, acho que uns 4 meses que eu assisti direto o caminho das palestras, porque como eu queria pedir logo a onda, eu assistia direto, eu assistia de manhã, eu acordava cedo para assistir. Eu assistia uma palestra de manhã e uma palestra à noite antes de dormir. E quando a minha onda chegou, eu continuei, eu assino a plataforma do professor e eu continuei assistindo de manhã e à noite, porque eu queria compreender mais aquilo, me deu assim uma fome de entender aquilo e eu assistia tudo que o professor mandava a gente assistir, né? Tipo o filme Quem Somos Nós. Eu pesquisava fora sobre física quântica, sobre o experimento da dupla fenda para eu entender de fato o que era aquilo ali. Fui buscar referências de Amit Goswami que ele fala, de outros físicos que ele fala também, enfim, eu fui pesquisar mesmo a fundo isso e, e parece que quanto mais eu buscava isso, mais consciência eu tinha, mais solitária eu ficava e mais perdida eu ficava dentro de mim, né? Porque eu acho que, como ele fala, né, que os microtúbulos ali, a onda começa a entrar e tem uma informação entrando e a outra que está aqui e choca, né? A informação choca, então, tipo, aquilo realmente embaralhou muito a minha consciência no primeiro momento, né? Mas é tão incrível que mas eu não tinha mais dúvida de nada. Era mesmo essa coisa do choque, né, de consciência, e eu me sentia muito perdida e muito sozinha e só chorava. Era catarse em cima de catarse. Quando eu tive, chegou mais ou menos ali
12 dias, mais ou menos, 15 dias que eu tava tocando a onda, eu tive uma catarse sinistra, gente, muito sinistra. E como eu ficava ouvindo muitos vídeos no YouTube de pessoas que faziam ressonância e tal, começou a aparecer muitas pessoas para mim do Access, né? Tipo, do Access Consciousness, né? Que é uma ferramenta de expansão da consciência também. E eu vi o vídeo da Débora Bica, que é ressonante e também é facilitadora de barras e de consciência do Access, né? Então eu disse, vou saber o que é o Access, né? Isso antes, né? Logo que começou a tocar a minha onda. Vou saber o que é o Access. E comecei a pesquisar sobre o Access e comecei a estudar sobre o Access, né? Isso antes de pedir a onda, eu fiquei assistindo o Caminho das Palestras, ao mesmo tempo fazendo toda essa pesquisa que eu falei, né, sobre física quântica, e o Access entrou no meio disso aí, eu comecei a estudar o Access também, e comecei a fazer todo um caminho Access e Hélio Couto, assim, sabe? E pronto, comecei a estudar o Access e fui, e o Access, desde o primeiro momento, ele entrou assim em mim, de tal forma que eu comecei a pesquisar os manuais do Access, que se você pesquisar na internet tem tudo, né? Então eu li o manual do Access, uma parte, né, que eu achei lá na internet. Comprei os livros do Gary Douglas, os livros do Access. Comprei 2 livros dele, físicos e um no Amazon, no Kindle. E pronto, comecei a seguir as pessoas do Access, comecei a ver as lives das pessoas do Access e aquilo me ajudou bastante também. Enfim, quando eu tava nesses 12, 15 dias que eu tive uma catarse gigantesca, que eu sou cabeleireira, eu tenho um salão, e eu tava lá no salão atendendo as clientes, e sabe assim, quando você não consegue, eu tava de uma forma que eu não conseguia mais ouvir a voz de ninguém nesse dia. Sabe assim, um, uma angústia, parecia que tinha uma coisa. E quando eu tive minha última cliente era mais ou menos 2 horas da tarde. E isso, inclusive, é outra coisa que aconteceu comigo. Os meus clientes sumiram do salão, sumiram. Eu fiquei, oi? Mas hoje eu entendo que faz parte, né? Mas enfim, os clientes sumiram, enfim, nesse dia eu só tive essa cliente e era 2 horas da tarde e eu com angústia, aí me veio a consciência, eu disse assim, eu preciso de uma sessão de barras, de Axis. E simplesmente eu fui embora, entrei no meu carro, comecei a ligar para todo mundo aqui no Porto, que eu moro em Portugal, né, na cidade do Porto. Entrei num grupo lá no Facebook, Barras de Axis Portugal, e comecei a ligar para todo mundo aqui no Porto que atendia com barras de Axis. E eu liguei para muitas pessoas. E óbvio, em cima da hora, ninguém tinha horário, né? E só uma senhora que conseguiu me atender e eu fui fazer essa sessão de barras. E eu cheguei lá pro atendimento e ela começou a conversar comigo, ela era uma portuguesa, e eu só chorava. E ela me fazia as perguntas, né, que no Access as ferramentas são perguntas, e ela, isso é seu mesmo? E eu dizia, ai meu, ai, chorava, chorava, chorava. E ela começou a fazer a sessão de barras em mim. Gente, em 1 hora, que é a média da sessão de barras, eu fiquei outra pessoa. Em 1 hora. Eu mudei, assim, da água pro vinho. É tanto que depois eu vinha tendo várias catarses, desde o Caminho nas Palestras, né? Como eu falei, várias catarses. E depois da sessão de barras, nunca mais eu tive uma catarse como eu tive que essa aí foi a mais punk que eu tive, que aí eu fiz a sessão de barras e nunca mais eu tive uma catarse como essa. Eu entendo, hoje eu acho que eu tenho muito mais consciência das catarses e eu encaro como uma expansão de consciência, assim, quando eu tô tendo alguma dificuldade, eu já entendo um pouco das ferramentas do Access e eu faço perguntas, né?
Tipo, então, o que se requer para isso melhorar? Como pode melhorar? O que mais é possível? Então, eu vou fazendo esse entre Hélio Couto e Axis, né? E isso foi muito enriquecedor para mim. Eu acho, inclusive, que todo mundo que faz a ressonância tem que ter uma terapia complementar ali, seja psicoterapia, seja Axis, seja Reiki, seja qualquer outra coisa, porque como ali com o professor a gente não tem muito feedback, né? Tipo assim, a gente não tem muito como ter essa interação com eles, então assim, muitas vezes a gente manda um e-mail para responder enfim, pelo menos para mim, funcionou muito ter uma terapia complementar como o Access, por exemplo, que me ajuda demais, assim, demais mesmo, assim, foi uma bênção para mim o Access, né? E vem sendo. Eu vou falar aqui um pouco agora sobre os meus pedidos da minha primeira onda. Os meus pedidos eu fiz muito baseado no que o professor fala, né? Ali no caminho das palestras, que ele fala que buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas, né? Então, o meu primeiro pedido foi o arquétipo de Jesus, que é o arquétipo do amor que ele fala, né? Que quando você tem amor, ele fala que, tipo, pronto, tá tudo resolvido. Se você tiver amor, tá tudo resolvido, ele fala. Então, eu pedi o arquétipo de Jesus, que é o arquétipo do amor. Eu pedi libido, né, que ele também fala, que é a força motriz, né, que te dá força para você fazer tudo, que é uma das maiores forças que a gente tem, é a libido. Então, libido para concluir meus projetos e ter atitude em todas as áreas da minha vida, porque eu procrastinava demais, inclusive isso foi uma coisa que melhorou assim 90%. Gente, outra coisa que eu tenho para falar é que eu tinha TDAH. Eu sou diagnosticada mesmo com TDAH por psicólogo, psiquiatra, enfim, eu tomava medicamento para TDAH, eu tomava Venvance e eu não tô mais tomando Venvance. Tipo assim, não tô mais tomando Venvance. Eu consigo fazer tudo. Antes eu não tinha foco, porque eu sou TDA, né? Tenho déficit de atenção predominantemente desatenta, né? Então eu tava aqui e você tava falando aí, daqui a 5 minutos eu tava viajando pensando em outra coisa. E hoje não, hoje, tipo assim, eu dou aula, né? Eu sou cabeleireira, eu dou aula de colorimetria também, e tipo, para eu assistir uma aula, que eu faço muitos cursos e trabalho com isso, né, com educação e tudo. Então, tipo assim, se eu no dia que eu ia dar curso, meu amor, se eu não tomasse o remédio, quando eu via, a aula tava lá para eu dar, e eu conversando com os alunos outra coisa, entendeu? Então, eu tinha muito isso, e hoje não, hoje eu não tomo mais. Inclusive, eu percebi isso, foi muito aleatório, assim, porque eu a minha médica me deu a receita para eu comprar o remédio e eu ainda tinha remédio. Aí eu disse assim: "Ah, vou comprar só mais quando tiver mais perto de vencer a receita, que aqui em Portugal a receita vale mais ou menos um mês". E eu fui no médico, eu disse assim: "Ah, mais pro fim do mês eu compro". E passou. Aí quando era como se a minha receita vencesse dia 19 e na minha cabeça era dia 29. Aí quando foi no dia 20 e pouco, tipo 26, 27, eu disse assim, gente, eu tenho que comprar meu remédio. Quando eu percebi, a receita já tinha vencido há muito tempo e quando eu fui olhar na minha gaveta o meu remédio, o meu frasquinho, que ele é umas cápsulas, vem dentro, eu ainda tinha, sei lá, uns 15 comprimidos. Eu fiquei em choque porque eu parei de tomar, continuei fazendo as minhas coisas e eu não me toquei que eu tinha parado de tomar o remédio e que eu já era para ter comprado uma
cartela nova, né? O remédio novo há muito tempo, porque na minha cabeça o outro já estava acabando. E na verdade eu nem comprei, a receita passou muito da validade e o outro ainda tinha muito. Quer dizer, tudo bem que eu não tomava todos os dias, mas eu tomava tipo de 7 dias na semana, eu tomava 4 dias mais ou menos. Mas já fazia muito tempo que eu não tomava, entendeu? E, gente, isso pra mim foi surreal, porque foi uma coisa que eu me toquei agora. Há uma semana atrás isso aconteceu. Nossa, não preciso mais tomar o remédio. E eu continuei fazendo minhas coisas. Coisa que, tipo, ia assistir aula. Se eu não tomasse o remédio, eu não conseguia focar 20 minutos. Quando eu tomava o remédio, eu me sentava e eu ficava ali 6, 7 horas estudando, fazendo as coisas que eu tinha que fazer, focada. Se eu não tomasse o remédio, 20 minutos eu já estava viajando, pensando em outras coisas, bebendo água, levantando, igual um menino pequeno que não quer estudar. É desse jeito. E hoje eu consigo fazer todas as coisas sem tomar o remédio. Gente, isso é muito incrível mesmo. Sério. Enfim, eu pedi a consciência, como eu já, antes de pedir a ressonância, eu já vinha estudando o Access e o Caminho das Palestras, eu pedi a consciência do Gary Douglas, porque eu queria entender aquela mente que trouxe o Access para a Terra, né? Tipo assim, que foi surreal para mim o Access. Então eu pedi a consciência do Gary Douglas e realmente essa questão das consciências é uma coisa surreal, que quando você pede a consciência que você vai estudar o que aquela pessoa fez, o que aquela pessoa escreveu, é assim, parece que é por osmose, você vai lendo e o negócio vai entrando. Eu pedi a consciência de Dale Carnegie, pedi a consciência de Napoleão Hill, que eu já tinha lido vários livros dele, e inclusive já repeti, já li, tipo, Pense em Riqueza, acho que eu já li 4 vezes, e é um livro que eu acho que ele tem uma energia que todas as vezes que eu li aquele livro eu dei um salto, assim, né? Hoje eu entendo que é um salto quântico, né? Antes eu não entendia, mas tipo, sempre que eu lia o Pense em Riqueza, a minha vida dava assim um 360 e eu ia para outro nível. Então eu já li esse livro umas 4 vezes, já li Pense em Riqueza, já li Mais Esperto que o Diabo, e Napoleão Hill para mim é assim um fenômeno, e eu queria muito a consciência dele. E eu pedi essas 3 consciências, né? Gary Douglas, Dale Carnegie e Napoleão Hill. Pedi para limpar meus traumas e dramas e crenças limitantes do meu corpo físico, emocional, mental e espiritual. E eu pedi para falar inglês e espanhol. Eu só pedi essas coisas porque no caminho das palestras, né, o professor fala muito que a gente só deve, tipo, apesar de que não existe um limite de consciência que você pode pedir, mas ele fala muito também para a gente só pedir o que a gente vai usar, né? Então, eu entendo assim que não adianta eu ocupar espaço na minha mente com o que eu não vou usar no momento, né? Então, eu pedi isso e são coisas que eu realmente utilizei. A questão do inglês é muito engraçado assim, porque eu não tinha saco. Eu aqui, principalmente quem mora fora, assim, sabe que inglês é fundamental, mas eu não tinha saco e eu me sentia assim muito na obrigação. E como eu tinha, que eu não tenho mais TDAH, então quem é TDAH sabe que quando você não tem um interesse mesmo na coisa, é praticamente impossível de você fazer. Então, tipo assim, eu sabia que eu tinha que fazer, mas como eu achava um saco, eu não fazia. E depois que eu pedi eu pedi a transferência do inglês para mim, tipo, tudo fluiu mais. Eu consigo entender melhor, eu quero fazer as aulas, né? E hoje eu já, tipo, não falo, mas eu entendo bastante e eu consegui muito mais depois que eu pedi a consciência, né? E é isso. Estamos aqui, hoje eu tô bem melhor.
os meus clientes estão voltando, o que é que eu entendi? Que aquela escassez de clientes no começo foi, na verdade, um alinhamento, que eu precisava alinhar umas coisas para essa parte alinhar também. É um trabalho conjunto ali. Hoje, tipo, eu não fico mais desesperada como eu ficava antes. Tipo, ai meu Deus, não, o cliente não marcou, o que que eu faço? Não sei o que. Hoje eu já tenho outro tipo de pensamento, já tenho outro tipo de consciência a respeito disso. E é tão engraçado, gente, que por pior que tenha sido, assim, tipo, essa escassez de cliente, vamos dizer assim, né? O dinheiro não falta. Ele empata, mas ele não falta. Sabe assim, quando eu pago todas as contas, tipo, ai meu Deus do céu, não tem, só tenho 5 euros. Mas tá tudo pago, tem comida, tem tudo, sabe? E, e é isso. É surreal, tô muito feliz com a ressonância. Vou pedir minha segunda onda. Tô pensando no que eu vou pedir nessa segunda onda, porque, como eu falei, eu tô muito nessa de pedir poucas coisas, mas coisas que eu vou realmente acessar, vou ter como acessar ali na hora. E vou continuar pedindo inglês com certeza. Vou pedir a consciência do Access, com certeza também, de novo, né? Que na verdade eu pedi a consciência do Gary e dessa vez eu vou pedir a consciência do Dr. Den, que é o cofundador do Access, e vou pedir a consciência do Access, porque eu quero ir fundo nesse negócio. Inclusive o Access foi uma bênção, né? Vou fazer um curso de barras agora, quero entrar no mundo do Access, já estou no mundo do Access, porque já estou estudando bastante. Eu sou bem estudiosa, e eu venho estudando muitas coisas. E o Access, assim, tá no meu top 5 das coisas que eu venho buscando, sabe? E muita expansão da consciência. Muita expansão da consciência. Tô bem feliz. E eu gravei um vídeo quando fazia, assim, uns 10 dias que eu tinha recebido a onda. Gente, eu vou postar esse vídeo depois. Que eu gravei pra ter, tipo, documentado o que eu tava passando ali pra eu não esquecer. E, gente, a minha cara era assim de derrota total. Se vocês veem, a minha cara hoje é outra. No dia lá, nossa senhora, não gosto nem de pensar. Outra coisa que eu vi uma menina, eu assisti um vídeo de uma menina que ela pediu consciência nutricional e corpo atlético, que eu achei assim fantástico. E ela disse que detestava ir para academia. E depois que pediu a consciência, né, o corpo atlético, ela gosta de ir para academia e vai, não que eu não goste, eu gosto de ir, mas até eu chegar lá um, um Deus nos acuda. Quando eu chego lá eu amo, mas até eu ir é um Deus nos acuda. Eu acho que eu vou pedir isso também porque é importante, né? Você tá com a mente sã e o corpo são também, né? E tudo que a gente ingere, você é o que você come, né? Então, essa consciência nutricional, com certeza eu vou pedir. E é isso. Venham depois trazer mais consciências para vocês, depois que eu fizer o meu curso de barras, que vai ser agora também. Tô muito ansiosa por fazer e é isso. Beijo.